Amém, irmãos? A canção que acabamos de cantar é uma declaração de entrega. Entregar a Deus é mais do que confiar. É você realmente dar o seu coração, dar a sua vida, confiar a alguém, e este alguém não é qualquer um, é Deus. A gente faz projeções todos os anos, na passagem de ano, e alguns até pensam que, por que a gente acredita que quando mudamos de ano as coisas vão mudar? Às vezes a gente pensa que através de uma mudança no calendário, as coisas vão de forma automática, natural mudar. E a gente se depara com a realidade que as coisas vão continuar do mesmo jeito se nós não mudarmos. Eu quero trabalhar nesta manhã, e não sei se os irmãos já observaram, embora o pastor prepare a ordem de culto e coloque ali uma mensagem, normalmente no dia de ceia, pela manhã, por conta do horário, a gente não tem a mensagem. Mas, se de repente a gente conseguir fazer a programação de um modo que dê tempo, então a gente já tem a mensagem ali. Quando não dá para pregar, a gente prega no domingo subsequente. Porque eu gosto de fazer reflexões na hora da ceia e acaba sendo uma mensagem. E eu quero trabalhar com vocês essa questão, aproveitando o momento do primeiro domingo, aproveitando o momento dos primeiros dias de um novo ano, quando a gente tem na atmosfera esta possibilidade de algo novo, aproveitando também o ensejo que nós estamos vivendo de um governo novo, embora não municipal, mas federal sim, estadual sim, há uma expectativa de mudança, que nós analisemos a nossa vida pessoal. Eu já citei essa frase diversas vezes de Rui Barbosa, que disse certa vez: não almeje mudanças sem você mesmo operar mudanças. Ou seja, não espere, não aguarde coisas novas com práticas antigas. É necessário que a gente faça uma reflexão. Como foi a minha vida? Como foi o meu ano que passou? Como foi a minha vida devocional? Como foi a minha vida de leitura da Bíblia? Como foi a minha vida de comportamento ético, moral? Como foi o meu procedimento neste ano que encerrou? E neste início de apenas 6 dias do novo ano, com expectativas de novidades, você quer coisas novas? Analise e veja se há necessidade de mudanças em práticas antigas. Práticas estas que não trouxeram coisas novas. E que não será a transição de um calendário, de um ano para o outro, que trará mudanças se você não mudar comportamento, se você não mudar conduta, se você não mudar algumas coisas. Nós muitas vezes queremos um casamento renovado, mas nós não mudamos as atitudes para o nosso cônjuge. Nós queremos que os nossos filhos mudem, mas nós não mudamos a nossa conduta para com os nossos filhos. Nós queremos que os nossos pais mudem algumas atitudes, mas nós não mudamos as nossas atitudes para como filhos. Nós queremos que as coisas mudem, mas nós não mudamos. Nós queremos que as coisas mudem no governo, mas nós não mudamos o governo da nossa casa. A direção da nossa casa está sendo dirigida por que conduta, por que comportamento? E vale a reflexão, nesse momento, quando nós vamos relembrar de algo que a gente faz todos os meses. Algo que a gente
é impelido a fazer, segundo a própria orientação bíblica, em memória de Cristo, daquilo que Jesus fez por nós, daquilo que Ele sofreu por nós, daquilo que Ele padeceu por nós, daquilo que a Bíblia nos ensina que Ele sofreu a nossa dor, morreu a nossa morte, para que nós vivêssemos a vida dEle. Jesus não está mais entre nós fisicamente, mas agora Ele está no mundo através das nossas vidas. Será que as pessoas conseguem enxergar Jesus em nós? Será que eu consigo ser sal da terra, a luz do mundo? Será que eu posso cooperar com a igreja? E voltando para a questão eclesiástica, às vezes nós reclamamos, mas a igreja, e a igreja sou eu, a igreja somos nós. O que nós fizemos para que a igreja fosse diferente? Continuamos naquela inércia, continuamos naquela postura antiga, e queremos que a igreja seja avivada se nós não oramos. Queremos que a igreja tenha manifestação do Espírito Santo se nós não lemos a Bíblia. Queremos que a igreja tenha atmosfera de poder, de sinais e prodígios, mas nós não temos comunhão com o Espírito Santo de Deus. Queremos que coisas boas aconteçam na igreja, que curas e milagres aconteçam na igreja, mas nós temos uma vida medíocre espiritualmente falando. Colocamos uma expectativa muito grande sobre os ombros do líder, do pastor, e queremos que as coisas aconteçam, mas o que eu tenho feito como igreja para que as coisas aconteçam de fato? Jesus, certa vez, num sermão muito difícil que ele pregou, para aqueles que ouviram, falaram: duro é para nós ouvirmos este discurso. Lá em João 6, ele prega, e depois da pregação dele, alguns falaram isso aí: é duro ouvir esse discurso. E ele falava no sermão de João 6, aquele que não comer da minha carne, aquele que não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E ali não está falando da ceia, literalmente, mas está falando do sacrifício de Jesus na cruz. Aquele que não tem parte nisso, aquele que não entendeu o que é isso. Comer o corpo de Jesus e beber o sangue de Jesus é entender literalmente o sacrifício de Jesus e viver uma vida que realmente seja uma vida transformada. O que Jesus está dizendo ali, e que alguns não conseguiram entender, e que Jesus mesmo disse: há incrédulos entre vós. Se vocês não quiserem, vocês podem ir embora. E chega para os seus apóstolos e diz: vocês também querem ir embora? Podem ir. E Pedro diz e responde: para quem iremos, se tu tens palavra de vida eterna? E mais tarde Paulo, chamado pelo Senhor no caminho de Damasco, fala do sofrimento de Cristo, e o próprio apóstolo Pedro, que disse: para quem iremos nós, escreve na sua carta que nós devemos ser coparticipantes do sofrimento de Jesus. Ser igreja é você abdicar do seu eu, é você fazer morrer a sua natureza terrena. Ser da igreja é ser diferente, é ser do outro mundo mesmo. Não é compactuar com as coisas que existem neste mundo, é você ser diferente, é você ser visto como um ET, não fazendo as mesmas coisas que o mundo faz, porque nós fomos chamados, segundo o apóstolo Paulo, para vivermos numa geração perversa, corrupta, e sermos luzeiros no mundo. Logo, eu não posso ser a mesma coisa. Eu não posso ser a mesma coisa que o mundo é. Eu tenho que ser diferente. E a boa notícia é que você tem condições de fazer a diferença. Porque você tem o Espírito Santo dentro de você. Ele habita na sua vida.
E quando você participa da ceia do Senhor, neste memorial, que não é um ritual onde acontece algumas coisas que algumas denominações ensinam, não existe a transubstanciação, os elementos, continuam sendo o pão e o cálice, não há uma consubstanciação, não há uma presença mística de Jesus Cristo no nosso meio, pelo fato de participarmos da ceia do Senhor. Não existe nada disso. Apenas existe um memorial, onde a gente vai solenemente lembrar daquilo que Jesus fez. Daquilo que nos levou um dia a confessarmos Jesus Cristo como Senhor. De entendermos aquilo que eu preguei no dia 31, que nós fomos libertos do império das trevas e fomos transportados para o seio do Filho do seu amor, Jesus Cristo. A nossa vida não é mais diferente, a nossa vida não é mais igual, é diferente. A nossa vida é antes e depois de Jesus. Tem que ter uma mudança. Houve uma ruptura. Se não houve ruptura com o mundo, não houve mudança de vida. Eu não posso mais compactuar com o que é erro, com o que é pecado. Eu tenho, como diz Romanos 6,4, andar em novidade de vida. E é a palavra de Deus que vive em nós. A palavra de Deus é o verbo que se fez carne, é o próprio Cristo que habita em nós através do Espírito Santo do Senhor. Ela vai nortear nossa vida, ela vai direcionar os nossos passos. E quando eu pego esses elementos na mão, quando eu pego o pão, quando eu pego o cálice, eu tenho a oportunidade de lembrar, eu sou diferente. Eu tenho diferença. Eu não sou mais o velho homem. Eu tenho que entender que houve um renovo. Que eu sou revestido do novo homem em Cristo Jesus. Que práticas antigas, pecaminosas, não fazem parte mais da minha história. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O meu linguajar é outro, a minha postura é outra. E isto não é porque mudou de ano, é porque mudei de vida. É porque eu era antes de Jesus uma coisa, e agora com Jesus eu sou uma outra criatura. Eu era velha natureza, eu sou nova natureza. E eu tenho que entender isto a cada dia. Eu tenho que compreender que isto aconteceu de fato. Que não é ilusório. Que não é simbólico. É real. É só você olhar para dentro de si. Como eu preguei na última quarta-feira. Quem é você? Quem sou eu? Qual a leitura que você faz de você mesmo? Qual a avaliação que você faz de você? Você não está na igreja só por estar na igreja. Você está na igreja porque Cristo te resgatou, te trouxe para o corpo dele. Você faz parte do corpo de Jesus. Ele é o cabeça. Ele é a cabeça. É Ele que comanda. É Ele que direciona. É Ele que conduz. E isso de fato aconteceu. Não é utopia, é realidade. Então, pastor, por que às vezes eu me comporto como não sendo um cristão? Por que às vezes eu me pego fazendo coisas que não é coisa de cristão? Como diz lá em Hebreus, a nova aliança que o Deus, Senhor Criador, fez com a humanidade através de Jesus, o seu Filho, é uma aliança de sangue, uma aliança na qual foi impressa na mente e no coração, e agora não há necessidade mais que ninguém nos ensine, porque eu sei o que é certo, o que é errado. Então, pastor, eu volto a perguntar, por que eu não consigo
porque é uma luta constante, é uma briga da carne com o espírito, é uma guerra, e que eu tenho que entender que eu nesta luta já sou vencedor, porque Cristo me fez vencedor, e eu posso vencer porque eu não sou escravo do pecado. Eu não posso mais, não porque o pastor disse, não porque eu estou na igreja, mas porque o Espírito Santo de Deus habita em mim, e eu não posso mais entristecer o Espírito Santo de Deus que habita em mim, eu não posso mais extinguir o Espírito Santo de Deus que habita em mim. Por mais que você queira, não dá mais. Se você é um salvo, se você foi obra da redenção de Jesus, se você é selado com o Espírito Santo da promessa, por mais que você queira, não tem como tirar mais. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Uma vez que você caiu nas mãos do Deus vivo, vamos viver plenamente a vida com Cristo. Vamos viver a plenitude da vida de Jesus. Vamos viver, de fato, a vida que Deus quer que vivamos. Que entendamos isto, que compreendamos isto, que possamos, em nome de Jesus, compreender que eu faço parte do corpo de Jesus. Você vai beber o suco de uva, você vai comer o pedaço de pão. É simbólico, mas isso já aconteceu de fato na sua vida, quando Jesus entrou no seu coração e faz morada na sua vida. Amém? Meditemos nisso.